Oi, eu sou Diego e esse é o podcast Ecoando. Preocupação, substantivo feminino, que significa prevenção, opinião antecipada ou a primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém. Também significa a ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Dado então o significado dessa palavra, eu pergunto para vocês, quais são, né, as suas maiores preocupações no momento desse episódiozinho aqui, dessa partezinha aqui? O que está afligindo a sua mente, o coração, o corpo? Quais são as maiores preocupações que te atordoam nesse exato momento? Eu preciso que você pare agora, vai listando, pega um papel, alguma coisa, vai listando as suas maiores preocupações após essa pergunta que eu fiz para vocês, né? Quais são as suas maiores preocupações no momento? O que te aflige, o que te causa uma certa ansiedade, porque a preocupação também gera muita ansiedade, né? Porque geralmente a gente se preocupa mais com coisas que vão acontecer, né? Eu acho que grande parte das vezes. Ou tem uma. Não, acho que todas as vezes são assim, né? É, deve ser. Mas lista aí e pense e repense sobre elas. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta, um segundo tópico. Vamos falar que são tópicos. Já teve o primeiro tópico, agora vamos para o segundo tópico, que também não é tão diferente. Vamos imaginar assim, não sei até quando o seu pensamento, a sua lembrança vão, porque o meu não tá indo tão longe não. Mas vamos pegar uns 3, 4 anos atrás. Vamos pegar um ser seu de uns 3 anos atrás e tente listar as maiores preocupações do seu ser naquela época. Se você lembra, tenta ver uma época, pode ser um ano atrás, algum momento, sabe, que você tenha lembranças de grandes preocupações que afligiram a sua vida e você também vai fazer mais uma lista, né? A gente vamos trabalhar hoje com listas. E vai comparar as duas, né? Eu acho que a primeira coisa assim pra gente se ver de fora é comparar o que afligia a gente no passado, que de uma certa forma já passou, né? Não tem como voltar, e o que tá afligindo agora a gente. Pode ser que certas preocupações ainda permaneçam, pode ser que coisas já passaram e você superou, e pode ter coisas novas, né? Preocupações novas surgindo que tá te afligindo aqui nesse momento agora. E agora eu vou jogar o mousse, o suprassumo, né? Porque eu achei o suprassumo. Quando eu vi isso, eu falei, não, aí vai ter que ter um episódio. De uma frase que eu vi, mas essas imagens de bom dia do Facebook, sabe? E ela me pegou muito e me fez parar pra pensar. E eu tive que trazer essa dinâmica aqui pro podcast, porque, gente, é de fato. É isso. Assim, era seguir. Eita, a dicção dela. E olha que eu tô falando bem devagar, hein? Era a seguinte frase: 86% das suas preocupações, elas nunca vão acontecer. É um pouco forte, né? É uma lapadinha na cara. Quando a gente para pensar que, de fato, a gente se preocupa demais com coisas que talvez nunca vão acontecer. E a gente meio que, muitas das vezes, se trava, deixa de viver aqui no presente, porque a preocupação é uma coisa mais do presente, né? Mas é que vai afetar, assim, uma parcela do seu futuro, né? Porque é isso, é a longo prazo. Aí você pensando, pegando essa frase aqui, né? Que a gente fez uma lista aí. Eu espero que vocês tenham feito. Ou pelo menos pensado nas suas maiores preocupações recentes e nas já passadas. Aí você pega a primeira lista, né, de preocupações passadas que você era uma pessoa de 2, 3 anos atrás, que a gente evolui, né? Pode ser um mês, a gente evolui, a gente está em constante evolução. Então a gente aprende com nossos erros, com as nossas preocupações, com
com as lutas diárias. Então, a gente vai superando coisas e às vezes também catando coisas novas para superar, né? Porque isso é a jornada que é a vida. Vamos fazer o quê? Tem que fazer. Então você vai pegar as suas preocupações do passado e parar pra pensar. Elas ainda, algumas delas, ou todas, ou nenhuma, elas permanecem ainda, são suas preocupações hoje em dia? Ou deixaram de ser porque elas de fato não aconteceram, vocês passaram. São diversas preocupações, né, que a gente poderia listar, mas vamos focar no princípio na base da frase, que o seu eu já passou por várias preocupações lá, o que a gente está falando do passado. Aí essas preocupações que não aconteceram te afetaram de uma certa forma lá no passado, mas elas não aconteceram. Então não, sabe, não tinha um porquê da aflição, da ansiedade, porque a preocupação, né, é como eu penso que a ansiedade também é uma coisa que vive muito lá na frente, é uma coisa que a gente está sentindo lá na frente, mas que está refletindo aqui no agora, que é uma preocupação também, né? Então, a preocupação gera ansiedade, a ansiedade gera preocupação e vice-versa. E a ansiedade também não é só preocupação, né? Não tenho como adivinhar quais são as preocupações de cada serzinho que me escuta aqui nesse momentinho, mas eu posso ter uma certa certeza de que muitos terão uma preocupação que é em conjunta ou em massa, porque, querendo ou não, é uma preocupação certa, porque vai acontecer. Que é o que seria o que um medo da morte, ou a morte em si, a preocupação com a morte, não só sua, né, de pessoas próximas que você conhece, considera muito e pensa não viver sem, não se ver sem nesse exato momento da sua vida, sem a pessoa. Então, acho que seja uma preocupação quase que unânime entre todos nós, né? Porque quem nunca se pegou pensando, ai, se dá um exemplo, minha mãe, né? Ai, se minha mãe morrer agora, meu Deus, aí a preocupação é que você começa a sofrer. Quem nunca também dormiu chorando com uma morte que nunca aconteceu, né? É normal. Pessoas pensantes e duras e tribuladas. E sofre por uma morte que não aconteceu, sendo que você tá com tempo ainda, tá todo mundo ali ainda, sabe, vivo, fisicamente, podendo aproveitar, e tu tá escolhendo sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu. Uma preocupação que não, sabe, ela não tá nos 86% porque é uma preocupação de fato. Ela vai acontecer, né? Ela pode estar ali nos 14% restantes de preocupações que vão acontecer. Mas é uma preocupação meio que quase que 50% porque você pensa no momento agora. Ah, se fulano morrer agora, aí sua vida vai ser afetada de uma certa maneira, né? E você começa a pensar a partir daquilo ali, tudo, daquele momento ali em diante. Mas não, fulano vai morrer daqui uns 3, 4 anos, que vai ser uma outra versão sua que vai receber aquela morte. E você sofreu, se preocupou com antecedência, sabe? Eu não sei explicar. A gente às vezes sofre também por antecedência, e é uma preocupação também que vai acontecer, né? Que eu acho que seria o único exemplo, assim, de coisas que vão acontecer e que não acontece ainda. Sei lá, pensei, a morte. Calma, Barbie. Mas essa eu não acho que seja uma preocupação meio que trava a gente. Eu acho que depende também muito das vertentes, né? São muitas histórias, muitas camadas. Mas a gente podia aprender um pouquinho com tirar disso, desse medo, dessa preocupação, e ainda aproveitar quando as pessoas ainda estão aqui com a gente, né? Antes de fato sentir a falta de verdade, a ausência do físico corpóreo, talvez, assim. E muitas das vezes não, né? A gente
só não, né? Você pensa ali, sofre, mas depois volta no dia a dia normal, até no dia que vai pensar de novo e assim sucessivamente, porque essa é uma preocupação que enquanto não acontece, preocupa todos os dias, então não tem como deixar de ter. É isso. Mas quantas preocupações que tivemos no passado e as coisas passaram de fato e foram preocupações em vão, né? Temos tantas, sei lá, inúmeras, mas não tem exemplo. Eu não sei, posso pegar por mim agora, né? Dar um exemplo de agora, que aí eu vou ver no futuro, e foi uma preocupação de agora, mas não é mais, sabe? Porque eu não sei, assim, alguma preocupação do passado, porque eu possa citar aqui nesse momento. Mas vamos aqui, vamos voltar pra mim aqui. Eu tô pensando muito no final de ano, né? Já passamos da metade do ano. Algumas coisas mudaram na minha vida e eu sou completamente grato por cada coisinha que já aconteceu esse ano. Mas só que sempre tem aquela preocupação de coisas que ainda não aconteceram, coisas que eu ainda não fiz, coisas que, sabe? Aquele. Tem até certas travas e medo que aí gera ansiedade e tu acaba não vivendo aqui agora e não fazendo as coisas. Mas eu tô começando a dar uma trava nessas preocupações e é como eu falei, depois da listinha, não falei, né? Pensei, mas não falei. Depois dessa listinha que você botar ali cara a cara e você vê que quase 90% dela não vai acontecer, né? E para as coisas mudarem, você tem que se mexer, né? Tem que, não adianta ficar preocupado e ficar parado, né? Porque também muitas das preocupações não acontecem porque você começa a se mover, né? A sair do estado que você tá. Aí aquela preocupação, ela não permanece. É por isso que também ela não acontece, porque você foi ao contra dela, de contrário, né? Não sei qual é a palavra que diz. Mas aí voltando ali pra trás. Como eu disse, eu tô com certas metinhas, né? Muitas já foram concluídas. Amém. Graças a mim, graças ao universo, graças a Deus, graças a, não sei, a alguma força maior, né? Já foram concluídas e tem metas ainda que, se tudo bem, não forem alcançadas esse ano, né? É uma preocupação que vai ser mais a longo tempo, mas que se eu não me mexer, elas não vão acontecer. Mas também, para certas coisas virem a acontecer, a gente tem que se abdicar de muita coisa, né? Meio que se transformar, mudar alguns certos hábitos. Mudanças de hábitos também, elas diminuem preocupações, né? E pode gerar novas, também não sei. Acho que a gente vai vivendo assim, concluindo preocupações e regando novas e plantando e colhendo, porque preocupações pode ser flores, não sei, pode ser. Mas aí eu tô com certas preocupações aí até o final do ano, sabe? Que aí eu tô deixando de fazer coisas agora no meu momento presente. Que, não sei, uma das preocupações pode ser o que, assim, falta de dinheiro. Se a gente conseguir começar a se organizar direitinho, começar a guardar, aí no final do ano a gente consegue fazer isso, isso e isso. Mas aí a gente tem que se abdicar de muita coisa agora, né? Aí é uma preocupação que lá na frente vai gerar um certo resultado. Aí através disso a gente se preocupa com coisas também que não estamos fazendo agora porque a gente se abdicou para lá na frente chegar num propósito, entende? Como é que é? Também ou vice-versa. Às vezes a gente pode estar, ai, não quero ter nenhuma preocupação aqui agora, vou viver a vida porque tem que viver, amanhã não sei se eu tô vivo, aí tá tudo ótimo, mas aí lá na frente vai ter uma preocupação te esperando, porque você viveu do jeito que achava melhor ali naquele momento, mas aquilo ali também gerou um monte de coisas que são novas preocupações lá na frente. Entende? Como a gente vai sempre viver rodeado de preocupações, o negócio vai ser um trabalho de casa e diário. É saber diferenciar essas preocupações e saber pôr elas no lugar delas. Não deixar que elas se transformem numa certa ansiedade, num certo medo de, sei lá, de viver, de existir, de, sabe?
A preocupação, ela pode anular muitas coisas de acontecerem, mas ela também pode ajudar muitas coisas a acontecerem, né? Porque você teve um certo respaldo, você resguardou, se resguardou e pensou um pouco, né? E gerou uma preocupação que te fez ir num caminhozinho ali diferente, que vai gerar outras histórias. Mas o negócio, eu acho que a base em si, o princípio desse episódio, era mais tirar aquelas preocupações de ansiedade, de que geram certo desconforto no dia a dia, dessas preocupações que às vezes tira a gente do presente e bota a gente lá no futuro, sabe? De um jeito que não é para acontecer. A gente tem que viver o hoje de uma forma consciente, né? Cuidando da saúde, cuidando das coisas, pra gente conseguir chegar lá na frente, uma certa meta que você colocar, que você quiser alcançar, histórias, memórias, lembranças, enfim. Mas a gente não pode deixar essas memórias, essas lembranças, essas preocupações. Eu não sei nem mais o que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham entendido basicamente o que eu queria ter passado. É, é um episódiozinho mais curtinho. Chamaria o que de um mini episódio? Pra quem já tá acostumado a gravar episódios de horas e horas. É porque essa semana foi um pouquinho corridinha. Tive que fazer uns certos trabalhos a serem entregues, né? Que aí muitas preocupações tiveram essa semana. E eu consegui passar por elas. Entende? Preocupações que são passadas do passado agora recente. E passei de boa, sabe? Mas também se eu não tivesse me preocupado, de uma forma não teria acontecido. Então, é, se eu soubesse dessa frase antes, eu teria pelo menos sofrido menos, né? Mas aí também a gente não tem como saber se de fato vai acontecer ou não. Ai, eu não cheguei em nenhum momento prometer um episódio rosa, né? Provavelmente vocês já devem saber o que eu tô querendo dizer. Mas, sei lá, vai vir um episódio sobre a Barbie. Sim, eu sei que alguns já estão esperando aí, né? Já era pra ter saído, porque daqui a pouco já vai fazer um mês do filme. Mas eu fui ver e amei, é o que eu posso adiantar. Mas vai vir sim. Pode ser que seja na semana que vem ou na outra. Tentar não me preocupar com isso, não. Porque às vezes eu me preocupo de tipo, não vai ter como lançar episódio essa semana, não sei o que, aí eu corro, não sei o que, aí uma coisinha dá certo, aí aquela preocupação ali foi em vão, porque aí arrumei um tempinho pra fazer episódio e lançar. Então não vou nem me preocupar, porque eu sei, já tô aqui com preocupações de que semana que vem vai ser um baque também, né? Essa semana daqui em diante, de sábado, a partir de amanhã até sexta-feira que vem. Vou ter que arrumar um tempinho pra gravar um episódio. Que é o que? Se fosse um episódio da Barbie, teria que ter pelo menos uma hora, né? Porque é tanta coisa, tanta história, tanta. Quero misturar, sei lá, a história da Barbie na minha vida e o filme, sabe? Porque, querendo ou não, foi bom, né? É isso, faz parte de mim. Então tem que ter um episódio digno. Eu tô com uma preocupação de tipo, se eu não entregar e se não for, não sei. Aí vai, sexta-feira que vem eu entrego o episódio e teve uma sofrência ali à toa, uma coisa que não era pra ser. Isso tudo vai casando muito com que um pensamento pode ser outro, né? As coisas muito se encaixam. Que às vezes essa preocupação aqui pode ser outra coisa ali. Não é preocupação, não precisa ser preocupação ela, sabe? E às vezes também a preocupação pode ser lá, o primeiro episódio do podcast, que é sobre o medo de dar certo nas coisas. E a gente acaba não fazendo, porque a gente tem medo de dar certo. É uma preocupação. Porque tem medo de começar uma coisa pra dar. Que acho que já vai dar errado. Que a preocupação ali já tá falando que aquilo ali vai dar errado, como muitas outras coisas deram errado. Aí a preocupação não deixa tu iniciar uma coisa que pode dar muito certo. E às vezes é bom iniciar e dar errado do que não iniciar, né? Com certeza alguém tiveram preocupações sobre o episódio rosa. Pensando, podia ter postado no dia do hype, um dia depois, né? Porque o filme foi lançado na quinta, poderia muito bem ter pego aquela sexta, apesar que não. Naquela sexta era um episódio terminado em zero.
Então era pra sair um top 13, né? Porque eu tenho essa preocupação dos finais de episódio 0 ser um top 13 nessa nova temporada. Mas aí estava com essa preocupação de tipo, era pra ter lançado lá esse episódio. Aí depois ficou com a preocupação de tipo, porque aquela preocupação passou, porque viu que eu não postei. Aí veio a preocupação de, será que vai postar ainda? Já passou até o hype, não tem por que postar um episódio da Barbie em setembro. Mas se eu quiser eu posto, porque números, né, essas coisas são meras preocupações que nunca nem me afetaram, nunca nem chegaram nem a afetar. A única preocupação que eu tenho é que você me siga no Instagram, né? Siga aqui o podcast, compartilhe. É uma preocupação que tá dando um pouquinho, assim, de resultado, né? Vocês estão compartilhando mais e seguindo menos, porque também meu Instagram tá parado, né? É uma outra preocupação que pode ser em conjunto aí. Mas vai dar certo uma hora lá na frente. Então não vou nem me preocupar mais. Quando você também deixa algumas coisas assim, é preocupante também deixar assim, vamos vivendo, sabe? Empurrando. Empurrando é preocupante, porque você também não tá fazendo nada pra agilizar. Mas é como eu disse, se você não agilizar, nada se faz. Eu sei que eu tô começando a fazer em passos lentos, mas tô fazendo. E lá na frente uma hora vai dar certo. Então, essa preocupação aí não precisa nem existir.